Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Céia Tenho Tanto para Lhe Falar. Essa série faz parte da Jornada da Gratidão, que é uma programação especial em comemoração aos 100 anos do nosso Céia. Nessa série, estamos conversando com trabalhadores da nossa casa espírita para conhecer suas histórias, entender como Céia entrou em suas vidas e como essa convivência transformou suas jornadas. Hoje, a nossa convidada é a Lourdes Guimarães, a nossa Lourdinha, que vai compartilhar conosco uma história de superação e entrega de quem um dia chegou precisando de ajuda e hoje ajuda a acolher tantos outros. Lourdinha, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Que bom. Então vamos lá, vamos começar. A gente sempre, quando começa, a gente vai lá para trás, né? A gente quer entender como é que você chegou aqui. Então, você poderia dizer para a gente como estava a sua vida no momento em que conheceu o Céia e o que te fez procurar a casa, se foi uma indicação, se foi uma intuição, como é que tudo aconteceu? Então, com a morte do meu filho, vamos dizer assim, que na época para mim era a morte, pois o Diego partiu de repente, saindo da minha vida, né, com 17 para 18 anos, eu me vi dentro de um abismo, entre choros e ranger de dentes, como diz o outro. E durante esse período que ele fez a passagem, em 1997, em julho de 1997, até o ano seguinte, eu fiquei realmente numa tensão muito grande, num choro muito grande, porque eu era católica, eu não sabia nada sobre essa partida, né? Como lidar com esse desafio enorme que é me ver sem um dos meus filhos. E aí, uma amiga, uma grande amiga, frequentadora da Humildade e Amor, ela trazia o filho de 6 anos para a evangelização e sempre me convidava para vir, porque era amiga do meu filho, inclusive, mas eu nunca quis vir, né? Achava que não era o momento, não sei, alguma coisa não tinha ainda despertado em mim. Até que, entre muito choro, eu adormeci um dia, né? E acordei com uma voz muito suave no meu lado direito, dizendo para mim procurar a Ângela. E aí eu fiquei durante o dia todo procurando a Ângela e não conseguia vê-la, falar com ela, e ela morava no mesmo condomínio. Até que, a parte da tarde, ela estava no parquinho e a vi com o Adonis, com um filhinho de 6 anos, no balanço. Desci para conversar com ela. Cheguei e falei: Ângela, tem uma voz, desde manhã eu acordei me dizendo para te procurar, eu estou ficando louca, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Ela se ajoelhou no chão, assim, porque o parquinho era um parque de areia e tinha os balanços. E aí ela caiu de joelho, agradecendo: obrigada, Jesus, obrigada, Francisco. Eu fiquei sem saber, eu falei: gente, eu pensei que eu fosse a louca, mas eu acho que tem mais gente mais louca aqui agora. E aí ela foi me explicar que, como ela trazia o Adonis para cá, para a evangelização, na hora de receber o passe aqui no Francisco, ela me visualizava do lado dela. Nossa. E aí, nesse visualizar, ela disse que todas as vezes que a pessoa chegava para aplicar o passe, ela me via do lado dela também recebendo o passe. E ela falou: isso é um chamado, Lourdinha, eu preciso te levar para a Humildade e Amor. E me trouxe. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira, ela já me trouxe até aqui. E aí eu já fui fazendo um atendimento fraterno, né? Que na época era lá embaixo, não era aqui em cima. E fui atendida por uma pessoa muito especial, a Ivonete, me lembro dela até hoje, que me acolheu com muito carinho. Eu só chorava. Não sabia fazer outra coisa. Eu perdi o meu filho e chorava muito, muita dor, muita dor, muita dor. Não dá para dar um nome para essa dor tão grande, tão forte. E aí ela me explicou tudo, me direcionou e aqui estou. Né?
Então, diante de tantos desafios. então você chegou com muita dor, Muito, né? muito. Uma dor profunda. E consegue lembrar da pessoa que te acolheu, Sim, consegue lembrar o que ela te falou, né? Para ver como que é importante. A gente sempre fala da importância do Sim. acolhimento assim, Sim. na casa, né? sim. Você teve alguma sensação, ou talvez nesse primeiro dia, ou em outros, quando entrou no CEA, qual foi a sua sensação quando você entrou no CEA nas primeiras vezes? Não precisa ser só no primeiro dia, né? O que você sentiu? Como foi estar aqui dentro? Olha, minha amada, eu estava num momento tão difícil que tudo que você me dissesse, eu estava aceitando. Eu já estava chegando a um ponto em que eu pensei em suicídio, pensei em um monte de coisas. Então, quando eu cheguei até aqui, que me explicaram que o Diego não tinha morrido, que ele estava vivo, eu nem acreditei. Eu falei, que isso está me dizendo, né? E vou te dizer com toda sinceridade, aquilo me deu uma sensação, um ânimo, quando ela me falou, acredite, o Diego está vivo. Confie, e logo, logo ele vai poder estar juntinho de você, se é que já não está nesse momento. Eu achei que ela estivesse brincando, para mim deixar um pouco mais calma. O tamanho era meu desespero, o choro o tempo todo, né? Mas aí ela foi me direcionando ali na conversa, foi acalmando todo o meu ser. Eu fui me sentindo melhor. Com certeza eu já saí daqui muito melhor. E aí ela me disse que para mim continuar vindo, fazendo os tratamentos, e eu fui sendo direcionada para vários tratamentos. E fui fazendo. E fui me sentindo cada vez melhor, mais confiante, mais tranquila. Eu ainda chorava muito. Até hoje, se brincar, eu choro, né? Mas é a saudade que é grande. Então, a gente vai entendendo esse bem-estar, que é como se fosse um refrigério. Humildade e amor, para mim, é algo que não tem palavras para dizer o bem que essa casa me faz e me fez naquele momento, porque para mim, que não entendia nada de doutrina espírita, foi muito mais complicado trabalhar isso em mim, nessa concordância, nesse direcionamento pelos trabalhadores da casa. E aceitar isso, compreender isso, porque muitos não aceitam. A gente explica, isso tudo que foi explicado para mim, a gente às vezes explica para alguém e a pessoa ainda duvida. Não, é só continuar, que vai sentir, vai ver que cada vez mais a gente se sente melhor. Sim. Na medida em que a gente vai se esforçando para compreender todo esse manancial de bênçãos que a doutrina espírita nos dá. Né? Desse entendimento da partida de uma pessoa que você ama tanto, de um filho que você, nossa, e aí você vê partir de repente antes de você compreender só a doutrina espírita. Só ela para te dar esse conforto, para te dar essa paz, né? Para te dar realmente o conhecimento que você precisa para tentar seguir adiante. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo. A sensação que eu tenho quando te escuto é que o que te acalmou foi saber que ele estava vivo. Sim. Não conhecia nada, mas ele está vivo. Vivo. Não acabou. Eu senti um êxtase, assim, uma coisa gostosa, sabe? Eu falei, ele não morreu? Não, seu filho está vivo. Eu falei, mas como assim? Ela falou para mim, chore, mas agora você vai chorar com mais serenidade, porque se você continuar chorando com muito desespero, como eu estava, desesperada, né? Ele vai sentir isso. Ele vai sofrer também. Eu falei, nossa, olha. Mas eu não quero que ele sofra. Olha o tamanho do amor da gente. Eu falei, mas eu não quero que ele sofra. Aí ela falou, pois é. Então, você agora vai fazer o tratamento, Lourdinha, e você vai começar a trabalhar, vai estudar, vai trabalhar, e aí você vai ver que cada vez mais essa energia salutar do Diego para com você
vai só crescendo para o bem, para o melhor. Eu falei, então quer dizer que se eu chorar, ele vai chorar? Vai. Se eu sofrer, ele vai sofrer? Vai. Eu falei, mas eu não quero isso. E foi aí que eu comecei a mudar a minha maneira de ver, de pensar em relação a ele, fazendo o culto do evangelho no lar. Tudo que me mandavam fazer, eu fazia. Se é pro bem do Diego, eu vou fazer. Você começou a se transformar pelo amor que Pelo você amor, tinha por e ele. que amor! Eu sentia esse amor dentro de mim e sinto até hoje. É engraçado. Você sabe que eu falo do Diego como ele hoje, para mim, eu vou deixar isso bem explicadinho. Para mim, o Diego está tão vivo dentro de mim, que para mim, eu não vejo ele mais como uma pessoa desencarnada. Dá para entender isso? Você que é psicóloga, que sabe me direcionar melhor, é como se ele não tivesse desencarnado. É vivo mesmo, como nós estamos aqui, sabe? Então eu vejo que é muito grande essa energia entre eu e ele, sabe? E como eu agradeço, né? Porque através dele, mesmo diante dessa dor tão grande, é que eu pude ter conseguido conhecer a doutrina espírita. E hoje estar aqui, para mim, nessa casa, com vocês, né? Na mesma caminhada de lutas, de desafios, mas a gente sabe que tudo faz valer a pena. Como faz valer a pena? Eu precisava de um lencinho aqui. Acho que você deveria começar a ter uma caixa de lenço aqui. Precisava ter um lencinho para a gente conseguir, né, amada? Seguir com a nossa conversa. Mas, enfim, é muito bonito a gente ver como que o amor ele se sobrepõe à dor. Eu acho que esse é o recado. E você sabe bem do que eu estou falando. Sim. Você também sentiu isso, Ju. Eu sei, eu me coloquei no seu lugar. Sim. Mas eu acho que a doutrina é que traz a gente para esse lugar, né? Esse lugar de saber da dor, mas também saber que existe um amor acima de tudo. Sim. E que existe um Pai, que existe Jesus, né, que está nos guiando. Sim. E que nada que aconteça com a gente é que está tudo errado, porque senão o Pai estaria errado. Sim. Né? Tudo tem um motivo de ser. Sim. E eu acho que a doutrina espírita, ela nos esclarece isso. E eu imagino, né, que você chegando com tanta dor, você chegando com esse peso, né, que a dor traz, e aos poucos, através do conhecimento, e transformando essa dor em um amor tão grande que hoje você sente seu filho tão próximo de você, isso é uma bênção, né? Que a saudade, ela existe. Sim. Ela vai continuar existindo, mas a gente saber que esse espírito ele continua vivo e que um dia vocês se encontrarão, vocês já não se encontram através dos sonhos, né? Sim. A gente sabe que vem algumas comunicações, né? Sei que ele está aqui trabalhando. Então isso já acolhe o coração de mãe, né? Agora, como é que foi essa transformação desde que você chegou? Depois você fez alguns tratamentos, né, que você falou. Então, você teve assistindo palestra, que já é um despertar. E eu acredito que depois da palestra veio o estudo. Sim. E depois os cursos. Fala um pouquinho dessa caminhada. Foi muito engraçado, amada, porque eu fui direcionada para os tratamentos. Beleza, eu tinha que assistir às palestras. Eu chorava o tempo todo nas palestras. Chorava tanto que você não tem noção. Quando começavam a cantar as músicas, eita, a Lourdinha estava se debulhando. Muitas vezes os passistas vinham para perguntar se eu estava precisando de alguma coisa. Eu dizia, é só emoção. É só emoção. E aí teve um dia, era um dezembro, mês de dezembro, a nossa casa, como sempre, mês de dezembro, você sabe que Nossa, fica lindo. É um mês de festa, né?
E aí, no final de uma das reuniões, todo mundo se abraçando. E eu pensei assim, olha só o que é o pensamento. Eu falei assim, Diego, você partiu, nem deu tempo da gente se abraçar. Que saudade que eu tenho de você. Fui abraçando todo mundo no choro, como sempre. E lá pelas tantas, à noite, eu fui para casa. Isso era a noitinha. Dormi. Durante o meu sono, eu via uma imagem se aproximando de mim. E aí eu olhava para o chão assim, mas eu via só grama, aquela grama bem alta, verdinha, molhada. E eu flutuava por cima dessa grama. E chegando, fui me aproximando dessa imagem, essa imagem de mim. Quando eu olho, é o Diego. Nossa. Quando eu vi o Diego, eu saí em câmera lenta, parecendo um filme, e ele me deu um abraço tão grande, tão apertado, que rodopiou comigo assim, sabe? E eu senti o cheiro do pescoço dele, o perfume que ele usava. Foi muito, muito vivo aquilo para mim. E a grama úmida foi que me disse, olha, para de chorar, você continua chorando muito. Né? Eu me vi assim. Mas aí aquele abraço, e aí depois ele olhava para mim sorrindo, e pegava na minha mão e saía assim de perto de mim, e eu tentando segurar os dedos dele para ele poder ficar comigo, mas aí ele saía e eu acordei. A minha trajetória começou a partir daí muito forte, porque aí foi uma coisa incrível. Os trabalhos surgiam para mim. É como se viessem na minha direção. Né? Eu via cursos, não sabia nada de doutrina, eu era metida. Escrito lá, curso para atendente fraterno. Eu estava fazendo um curso sem saber nada de doutrina, nunca tinha estudado a doutrina, folgada, né? Fazia o curso de passe, até que Juarez me chamou. Né? O Juarez naquela época já estava assumindo, né, tudo, estudos na nossa casa, organizando tudo. O Juarez é uma pessoa que eu amo muito, esse casal para mim. Né? E o Juarez, nunca sem me conhecer, sem saber de onde eu vinha, eu fiz o curso de atendente fraterno, metida para atender, olha. E aí ele me chamou, falou, olha só, você nem está estudando, você está fazendo um tratamento, eu vou deixar você dando presença, sem problema nenhum. Eu contei para ele a minha história, né? Eu chorava mais do que falava, mas contei. Ele falou, vou deixar você trabalhando sim, mas você só vai dar presença. E logo assim você vai começar a estudar. Eu comecei a estudar e os trabalhos foram surgindo. E aí eu fui estudando, fui me integrando mais nos trabalhos, nas responsabilidades que me eram, né, direcionadas até hoje. Estou aqui, né, e admiro muito o carinho que ele tem por mim, a confiança que ele tem por mim, a Maísa, idem, você, idem, vocês todos que estão sempre comigo nessa luta, nesse bom combate, né, do dia a dia. O atendimento fraterno, né? Ele é importante porque quando passamos pela dor, a gente sabe a importância do acolhimento, da escuta, verdade. Né? E às vezes não precisa falar nada, só você estar presente ali. E aí, meu amor, foi meu maior desafio, porque logo depois que o Jorge e a Sueli, que eram os dirigentes, eles me liberaram para atender. Quanto Diego vinha para me atender, mães sofrendo. O meu Diego morreu. Eu não sei como lidar com essa dor. Eu falei, meu Deus, que desafio é esse? Eu atendendo, passando para as pessoas aquilo que um dia foi passado para mim. Em pouco tempo. E quantos Diego, quantas pessoas lindas, filhos, netos que vinham, as mães, as avós, conversar comigo. E eu ali, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos passando tudo do jeito que foi passado para mim. Só ser um instrumento. Que coisa linda, sabe? Muito, eu adoro trabalhar no atendimento fraterno, é de uma riqueza maravilhosa, né? De aprendizado, que eu digo, riqueza de aprendizado. Assim também como o passe,
qualquer trabalho na nossa casa. Qualquer trabalho. Né? Ajuda É muito gratificante, muito gratificante. E aí você veio do atendimento fraterno e quais foram os E trabalhos aí, que você foi caminhando? fui caminhando, aí atendente fraterno fui para o passe. Aí fiquei no passe durante mais de 20 anos, ali no passe. Depois, aí passei a fazer a avaliação para a sala de cura. Comecei a trabalhar na sala de cura, fazendo a avaliação e depois trabalhava. Depois, eu fiz o curso para evangelização, sem entender nada de evangelização, toda metida, mas eu queria dar de presente para o Diego. Não posso deixar de comentar isso. Porque eu queria dar um presente para o Diego, não sabia qual. E como ele sempre gostou de crianças, o sonho dele era se casar, ser médico e ter 4 filhos. E aí o Diego estaria com 46 anos agora, se estivesse comigo. Imagina que teria 4 filhos ou 5, porque do jeito que ele gostava, né? E aí eu fiz o curso para evangelização, me vi na evangelização. Dou de presente para você, filhão. Esse presente é seu. A evangelização. Menina, como eu recebi ajuda nessa evangelização. Fiquei 10 anos. Bastante tempo. Não é bastante tempo? Uma delícia, uma delícia. E só saí da evangelização porque foram surgindo outros compromissos, né? E aí eu precisei realmente fazer essas opções, que hoje também o Diego já tem vários trabalhos, enfim, né? Mas naquela época era necessário. Foi muito, muito, muito bom. Muito bom. Então, você foi atendimento fraterno, passe. Você falou que foi 20 anos no passe, 10 anos na evangelização. Quando foi que você entrou aqui que eu não Eu entendi? entrei em 1998. 91. Nossa, tem bastante tempo. Aí veio a mediunidade. O Diego partiu, mas eu via barulho em casa, muitas coisas na minha casa caindo, tudo direitinho. E aí eu já conhecia muito a dona Nelina sempre comigo na sala de cura. Como é que você está, minha filha? Eu falava. Ela falou, vamos fazer uma educação mediúnica. Você precisa fazer logo a educação, aprimorar essa mediunidade. E aí foi mais um desafio, porque aí eu fui para Zezé, fiz a educação mediúnica, não era com a Zezé, desculpe, não era com a Zezé, era com a Edna, o Jorge, tinha uma turma naquela época que eram os dirigentes da educação mediúnica. Eu fazia na quarta-feira, à noite. Aí pronto, de lá parei de trabalhar como médium, mas continuei como dirigente, sempre nos trabalhos. Aí sou dirigente da educação mediúnica da segunda-feira, né? Dirijo a educação mediúnica, também preparando pessoas, né? Como você sabe. E aí logo em seguida a dona Nelina me liberou para trabalhar na sala. Fui para a salinha trabalhar como médium. Engrenei como médium, mas eu já tinha feito o curso também de doutrinação, liberada para trabalhar pelo Juarez, como, né, doutrinação, que eu amo também. E aí comecei a trabalhar como médium, mas não demorei muito como médium, porque me colocaram como dirigente na sala. Bom, a gente já está caminhando para o fim, mas eu tinha 2 perguntas para fazer. Uma é, nesse caminho todo aí que você está percorrendo aqui com Ceia, nessa casa, teria alguma situação ou alguma lembrança que você acha importante trazer, que marcou sua vida nesse período? Sei que devem ter vários, né? Mas teria alguma? Uma lembrança, olha, amada, são tantas, sabe? Mas uma lembrança que eu tenho mesmo, quando eu fui evangelizadora durante esse período, eu te falei que eu não entendia nada de evangelização, nada de doutrina. Eu estava aprendendo ainda, e com trabalhos de tanta responsabilidade. Então eu fui fazer um trabalho junto com Divinha. Eu não posso deixar de mencionar o nome dela. Essa menina, a Divinha, já entendia bastante de doutrina espírita, e ela me ajudou demais nas aulas. Então a lembrança que eu tenho é essa, no momento em que eu dizia assim, Diva, e agora, o que eu faço com esse tema? Como desmembrar esse tema? Como preparar essa aula para as crianças? Porque até para a mocidade eu dei aula, até para a mocidade.
Eu dizia, meu Deus, ela sempre comigo. E ela me ajudava a desenvolver aquele tema, me ajudava a dizer assim, olha, pega esse livro assim, assim, assim. E eu falei, gente, é fácil, né? É só você querer. Então, a lembrança que eu tenho é maravilhosa, porque de uma gratidão sem limite. A minha gratidão é muito grande por essas pessoas que estavam comigo nessa caminhada, estão comigo até hoje, me ajudando o tempo todo, sem me perguntar de onde eu vim, se eu sabia, se eu não sabia. Não me perguntaram se eu tinha diploma, se eu tinha cursos já de doutrina espírita. Me aceitaram do jeito que eu gosto, com simplicidade, enfim. É uma lembrança que eu não vou esquecer. Esse acolhimento, esse carinho, né? De muito carinho, muito carinho. Então, a nossa última pergunta é: o que o CEA representa na sua vida? Tudo. O CEA, para mim, ele é tudo. Eu hoje não consigo mais me ver longe do CEA. É o meu conforto, é a minha paz, é a força que eu preciso, a coragem para seguir diante de tantos desafios. Que olha, tua amiga aqui tem desafio. Mas essa certeza de estar aqui, de ter tantas pessoas queridas que torcem por mim, que me olham como eu estou vendo agora, com tanto carinho. Minha gratidão é eterna por esse ser existir, pelos amigos que eu conquisto até hoje, que são amigos antigos, como você, que estão comigo. Então eu só tenho que agradecer, meu amor. Como viver sem você, CEA? O CEA para mim é vida, vida que pulsa, é vida em abundância. Essa doutrina aqui dentro não tinha lugar melhor para estar. Só agradecer, filha. Muito obrigada. Muito obrigada. Te amo. Também te amo. Ai, terminamos, Lourdinha. Jura? Juro. Que história emocionante, inspiradora. Muito obrigada por abrir seu coração e dividir conosco essa jornada tão sincera. Sua trajetória nos mostra a força do acolhimento e como o estudo e o serviço podem transformar completamente a vida. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. E a você que nos acompanha, continue ligado, porque ainda temos muitos encontros especiais dentro da nossa série. CEA tem tanto para lhe falar. Parte da nossa jornada da gratidão. Não se esqueça de seguir o CEA nas redes sociais e ficar de olho nos próximos episódios. Um grande abraço e até lá!